Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para essa fala. Fiquei muito honrada, muito feliz. Vejo aqui vários rostinhos conhecidos, também fico feliz com a presença na plateia. Cumprimento vocês todos. Cumprimento também o Dr. Roberto, que conheci hoje, né, a nossa descendência polonesa, aí estávamos conversando, mas ele no sobrenome ganhou do meu aí. Dr. Tiago também é uma pessoa que eu admiro muito, né? Meu chefe lá na Escola da Magistratura. Falar depois de ter ouvido um juiz, né, dizendo que tem dúvidas a respeito de como é que vai ser conduzido o seu julgamento, na verdade, e mencionando essa questão da união entre as instituições, baseado já nesse princípio, nós nos conversamos antes da palestra, né, doutor Tiago, e combinamos que nós não iríamos brigar hoje. Então, não é esse o intuito, mas a bem da verdade é que eu tenho conversado com muitos colegas, outros amigos, colegas juízes também, e o que a gente pode definir é um sentimento de ponto de interrogação, né, um sentimento de charada aí no semblante de todo mundo. O fato é que, se nós formos pensar na atividade jurisdicional nos últimos anos, e historicamente falando, não vou fazer nenhum apanhado histórico aqui, porque isso não tenho nem tempo para isso, né? Fui desafiada agora. Então, o fato é, a partir do momento do surgimento dos direitos fundamentais, e especialmente dos direitos sociais, que é o que nós tratamos aqui, então, no judiciário trabalhista, né, de uma forma bastante sensível, o mote, o grande objetivo das sentenças e do judiciário é a máxima eficácia desses direitos. Só que o que parece é que, de fato, não só pela quantidade de palavras negativas na reforma, e aqui, infelizmente, eu não consigo ser tão elegante quanto o doutor Tiago, eu não consigo ficar neutra em todos os pontos. O fato é que nós percebemos uma série de situações que vão, sim, restringir a atuação do juiz, pelo menos num primeiro momento é o que parece. E o próprio discurso do texto é um discurso que muitas vezes se mostra contraditório. Eu vou tentar demonstrar alguns pontos do que eu estou tentando mencionar aqui para vocês. De toda forma, já começando com essa questão, né, da aplicação da lei no tempo, com relação às ponderações feitas de direito material, eu não só concordo como ratifico, né, me parece, até pelo que foi falado hoje de manhã, que a gente não acredita mais em Papai Noel, mas talvez em direito adquirido a gente ainda consiga acreditar. E pelo menos o TST já sinalizou para isso, né, com a própria situação da base de cálculo dos eletricitários, muda a lei vem para a base de cálculo dos eletricitários num flagrante retrocesso, mas pelo menos então se pondera que a aplicação é para os novos contratos firmados a partir da lei, a redação atualizada lá da súmula 191. Vem a aplicação também da lei do aviso prévio, mostrando a questão do momento final do contrato, mas eu considero toda a anterioridade de tempo. Então, me parece que isso tem todo sentido e espero, né, não só como aqui um posicionamento efetivamente de coerência com o restante dos posicionamentos já da própria Justiça do Trabalho, que, por exemplo, naquela menção do artigo 457, que os prêmios, por exemplo, não têm mais natureza salarial, que se analise exatamente esse divisor de águas. Então, se já era um contrato que tinha prêmios com nítida natureza salarial, que essa regra passe a ser aplicada, então, para os novos contratos, né? Não tem natureza salarial, as hipóteses de premiação, essas hipóteses, né, de uma remuneração aí, nesse sentido, por produtividade, para os empregados que forem admitidos a partir da vigência da nova regra. Com relação às leis processuais, né, penso que tem situações que nós não temos dúvidas, aqui a aplicação do direito é de imediato. Com relação aos honorários advocatícios, né, era o que até já foi alguma coisa a respeito disso, foi debatida de manhã, eu percebi o posicionamento, enfim, do Dr. Zé Aparecido, né, a respeito. Mas o que eu trago aqui também, tento contribuir com a discussão. Houve uma discussão agora na esfera da justiça comum por força da aplicação do novo CPC. O nosso Tribunal de Justiça, quem tem acompanhado, tem entendido que os honorários são instituto de direito material. Então, a jurisprudência vem no sentido de que vale o momento em que a ação foi ajuizada, a regra do momento do ajuizamento da ação. Porém, o STJ, num julgamento que foi divulgado aí nas redes, nos sites, enfim,
tem dito que o posicionamento daquela corte é no sentido de que os honorários advocatícios têm uma natureza híbrida. Então, apesar de serem previstos num diploma de norma processual, eles criam um crédito, têm um direito substantivo, então eu teria também um direito material, e que o momento para fixação da regra, né, processual, aqui para a regra de incidência dos honorários, seria o momento da prolação da sentença, baseando-se lá em que houvenda, porque então a sentença é que realmente cria o direito, né, aos honorários sucumbenciais. O fato é que lá a gente já tinha, né, como nós conversávamos, o fato é que lá já existia uma regra com relação a isso. Para nós, essa é uma novidade, vamos dizer assim, da forma como veio. De toda forma, me parece que nós não podemos, mesmo enquanto advogados, negar que a maior parte das nossas petições iniciais, ou pelo menos das petições iniciais que nós vemos tramitando, já pedem a aplicação dos honorários de sucumbência, né? Não só com base no CPC, mas também com base nos artigos do Código Civil, aquela questão da reparação integral, enfim. Então, me parece que aqui as próprias partes já queriam que isso acontecesse. De fato, já existiam juízes que, na prática, estavam fazendo essa aplicação. Então, é uma situação que com certeza vai ser polêmica, a forma de aplicação, a questão da própria compensação, se vai se admitir a compensação do crédito com o crédito do trabalhador ou não, mas a gente tem aí, então, pelo menos esse norte do STJ, né? E me parece que, com relação a esse assunto, é mais um argumento aí, uma possibilidade de fundamentação e de interpretação a ser seguida nas sentenças. Nas contestações isso já aparece também, né? Eu mesma quantas vezes já coloquei, mesmo em petição inicial em contestação, o pedido de aplicação dessa questão da sucumbência em relações típicas, relações de emprego, não estou falando nem do alargamento aqui da competência da Justiça do Trabalho. Agora, com relação a outros temas, né, e pegando o gancho aqui do final da fala do Dr. Tiago, essa questão do artigo 8º da CLT, que ganha parágrafo para dizer que as súmulas e enunciados não podem criar obrigações que não estejam previstas em lei, já se tem também, se levanta a seguinte discussão: mas quais súmulas? As novas, as feitas, as emanadas a partir da reforma, porque o artigo 702 da CLT agora traz um rito específico e bastante, eu diria, bastante duro para a criação de novas súmulas. Você tem quórum, você tem, né, julgamento na maior parte das turmas, você tem um número mínimo de sessões, você tem que ter publicidade das sessões, você tem que ter participação, então, né, de terceiros aqui interessados, não só dos próprios ministros discutindo. Então, me parece que eu tenho uma nova roupagem de súmulas, né? Até porque, se nós pararmos para pensar, e se a interpretação for de que se aplica para todas as súmulas do TST, as vigentes e as que estão por vir, vamos dizer assim, então, por exemplo, a súmula 450, que cria uma obrigação de pagamento da dobra das férias para o pagamento com atraso, ela perde o seu conteúdo, ela não passa mais, né, não pode mais ser aplicada, vamos dizer assim. Só que daí, ao mesmo tempo, eu tenho uma CLT que ainda tem o artigo 836 e que, se eu alargar a possibilidade de aplicação de ação rescisória, então, eu tenho ação rescisória hoje que é por violação de norma jurídica, não é mais só de preceito de lei puramente. Essa discussão que já se faz desde a edição do novo CPC. Então, me parece aqui que é um discurso efetivamente anacrônico, é uma situação que parece que os pontos da reforma, eles não conversam nem entre eles, quem dirá com outros pontos do próprio ordenamento jurídico, né? Sem esquecer que a aplicação tanto do direito processual quanto do direito material, e não só do trabalho, já é por um viés constitucional há muito tempo. Nós não temos um Código Civil estanque, um direito processual civil estanque. Nós temos justamente aquilo que eu falava no início, uma tentativa de máxima eficácia. E espero que assim continue, até porque as súmulas que curiosamente vieram para dentro do texto, que eu posso citar algumas, por exemplo, veio a súmula 294, que primeiramente já se discute a constitucionalidade desse entendimento do TST, criando uma prescrição que não está prevista em lei, né? Nós temos aí doutrina, enfim, que defende a questão que é um posicionamento completamente divergente da própria Constituição. Mas fora isso, ainda que eu considere agora, né, está dentro da CLT, então eu considere válida a questão das prestações sucessivas, o decorrente do pactuado, mas essa súmula ela é super polêmica na prática. Então, quer dizer, ao invés de se melhorar a redação, o texto, de tentar se objetivar mais o que seriam os preceitos decorrentes do pactuado ou de lei, ou melhorar o texto, não, veio da forma mais ou menos como está lá. Outra situação,
A súmula 368 da interrupção da prescrição, continua a discussão. Qual das prescrições ela interrompe? Né? A gente tem uma discussão ainda na jurisprudência. É só a bienal? Ou ela interrompe a quinquenal também? A gente tem, ainda que eu tenha decisões aí do TST sinalizando, nós temos uma discussão ainda a respeito disso. Aí a súmula 85, como bem falou o doutor Tiago a respeito da jornada de trabalho, vem para a CLT, mas vem de uma forma que a redação dela é totalmente contrária ao que o TST já pensava, vamos dizer assim, né? Ainda se tinha margem para uma discussão na prática com relação a quando eu vou invalidar um acordo de compensação de jornada ou não, é só uma invalidação formal, vai ser uma invalidação material. O nosso próprio TRT já tinha tentado criar um norte para essa situação de invalida, mas para as semanas em que aquilo, né, foi extrapolado, quer dizer, tudo isso cai por terra, então. Então, a gente tem aí uma série de problemas com relação a isso. Mas no mesmo artigo 8º, lá no parágrafo, né, no próximo parágrafo, foi colocada a questão da supremacia das negociações coletivas. E aí, quando nós observamos essa questão da supremacia das negociações coletivas, do negociado sobre o legislado, os próprios artigos 611A e 611B, eles não conversam entre eles. A impressão, em alguns pontos que eu tenho, e me desculpem por falar assim, é que foram feitos por duas turmas diferentes, que não tiveram nenhuma conversa durante a produção e que aquilo foi, então, promulgado. Por quê? Porque, por exemplo, no artigo 611A se permite a negociação a respeito do grau de enquadramento do adicional de insalubridade. Mas aí no artigo seguinte, né, que é o 611B, que trata do objeto ilícito da negociação coletiva, eu não posso taxativamente negociar sobre adicional de periculosidade, insalubridade e penosidade, e nem sobre normas de medicina, segurança e saúde do trabalhador. Ok, então vocês me disseram agora, legislador, vocês me disseram o óbvio e ululante, que se for para eu negociar, é só para melhorar o grau de enquadramento. Ufa, né? Pelo menos isso. Agora, aí tem o artigo 620, que já era uma discussão, né, uma situação de criação aqui doutrinária e jurisprudencial bastante clássica da Justiça do Trabalho, a questão da comparação entre acordo e convenção coletiva, a teoria, então, do conglobamento, a situação de se verificar ônus e bônus da negociação coletiva. Vem o artigo 620 e diz claramente agora que o acordo coletivo, quando ele existir, ele prevalece sobre a convenção coletiva. Então, quer dizer, eu posso, tecnicamente, enquanto empregador, enquanto empresa, firmar um acordo coletivo, se o sindicato assim, o sindicato dos trabalhadores assim anuir, eu posso firmar um acordo coletivo francamente, né, pior do que a convenção coletiva, ou menos benéfico, vamos usar um termo, né, menos grave aqui, uma expressão menos taxativa, e então eu vou fazer um acordo coletivo pior e ele vai ficar valendo. Né? E daí, se parar para pensar, então, o judiciário não vai poder, um juiz numa sentença não vai poder entender o contrário, porque ele não pode julgar contra o negociado. Né? Aí me parece que aqui nós temos, acima dessa situação, de qualquer forma, os princípios gerais, não só do direito, mas do próprio direito do trabalho, né? A questão do princípio da proteção e já aproveitando o gancho, falando do princípio da proteção, então aquela figura que foi incluída agora no parágrafo único do artigo 444, que é o que a doutrina está chamando, então, dos autos empregados. Então, o fato de eu ter um diploma de curso superior e receber o dobro, né, do teto da Previdência Social, eu posso negociar com o meu empregador cláusulas do meu contrato de trabalho que vão valer acima da lei e acima do negociado. Mas espera aí, será que quando eu falo em hipossuficiência do trabalhador, eu realmente só falo de uma hipossuficiência econômica? Porque ter diploma de curso superior hoje no nosso país continua sendo um privilégio, talvez, mas só pela quantidade de faculdades de direito que a gente mesmo já critica, a quantidade de profissionais, eu acho que essa realidade não seria exatamente um parâmetro para colocar um empregado em situação de igualdade com o empregador, né? E eu recebi pelo WhatsApp, acho que isso circulou aí nas redes de todo mundo, aquela parte do desenho da família dinossauro, em que o Dino entra no container lá do dinossauro empregador dele para pedir um aumento salarial e, né, leva lá um rugido, vamos dizer assim, e desiste. Porque continua sendo mais ou menos isso. Seria realmente só uma hipossuficiência econômica? Né? E outra situação, essa circunstância de colocar 2 tetos do regime geral de previdência social.
Será que um trabalhador que tem um salário próximo aí de, vamos lá, arredondar para 11, 12 mil reais, será que ele tem mesmo condições de negociar desde um empregador que seja uma empresa menor até uma multinacional? Será que ele tem o mesmo poderio, a mesma condição de negociar? Né? Então, isso é uma situação que, num primeiro momento, também é colocada em xeque numa sentença. Né? Então, aqui, o juiz aplicando o princípio da proteção, da primazia da realidade sobre a forma, os princípios que norteiam efetivamente da irrenunciabilidade de direitos também, até porque eu lembro que o artigo 468 da CLT, na situação de pactuado em prejuízo ao trabalhador ser nulo, isso continua sendo válido. O artigo 9º, que fala de afastamento, de tentativa de afastar a aplicação das normas protetivas e da CLT como um todo, isso também continua vigente. Né? Então, quer dizer, é um discurso que realmente parece que se incluíram assim, dispositivos de lei que vão contra todo o restante de uma hermenêutica que se faz há anos. Né? Aqui também já chama a atenção de vocês lá para a altura do artigo 442B, que vai falar da questão da contratação do autônomo. Como é que a sentença vai encarar isso também? Né? Como é que os julgados, como é que os tribunais vão encarar essa situação? Porque esse artigo, ele simplesmente diz que, uma vez cumpridos os requisitos, as formalidades legais, ele usa essa expressão, seria válido contratar alguém como autônomo. E daí, o que já se vê na prática são os clientes ligando e perguntando, então eu posso transformar todo mundo em pessoa jurídica agora, é isso? Você já vê anúncio de contratação, né, de altos cargos aí em empresas ou mesmo gerentes de banco no Cato online lá, requisito para contratação, pessoa jurídica. Será que está liberada mesmo a pejotização? Né? Porque é o que a gente tem ouvido nos corredores das empresas por aí. A empresa fulana está fazendo rescisão de contrato com todo mundo e vai contratar todo mundo como pessoa jurídica. Inclusive, ela está criando um CNPJ novo para conseguir burlar aquela regra dos 18 meses, daquela limitação temporal. Então, quer dizer, mas será que aqui a sentença, né, o judiciário não vai conseguir aplicar sob a pecha cumpridas as formalidades legais, eu não vou conseguir aplicar a primazia da realidade sobre a forma? Que é um princípio tão caro, na verdade, para nós, que é uma situação que realmente faz com que a Justiça do Trabalho, nesse sentido, realmente consiga colocar a máxima eficácia desses direitos sociais. Porque a partir do momento que eu reconheço que alguém é autônomo, ponto, porque cumpriu requisitos formais, eu estou deixando de aplicar todo aquele rol de direitos do artigo 7º da Constituição Federal. Né? Será que isso é efetivamente constitucional? Será que isso significa máxima eficácia? Será que isso não fere a dignidade da pessoa humana, do trabalhador? Né? Claro, me parece que aqui eu não posso ter uma visão reducionista, né? Nem para um lado, de que cumpridas as formalidades legais, eu não vou reconhecer que é autônomo, né? E nem eu vou reconhecer que é autônomo, e nem por um outro lado, pelo simples fato de estar inserido na atividade econômica principal, eu já presumo, então, que é trabalhador empregado. Então, é uma situação que me parece que nós não vamos, né, espero que o judiciário não fique, vamos dizer assim, engessado nesse sentido na interpretação, né, na aplicação aqui da lei. Com relação ainda a outras situações, né, o doutor Tiago bem colocou com relação ao dano moral, essa questão né, de taxar valores, de você quantificar valores em lei, isso é uma situação que já foi declarada pelo STF inconstitucional há muito tempo. Me parece que aqui o que vai começar a acontecer? Nós, advogados, nas nossas petições iniciais, vamos ter que começar a provocar controle de constitucionalidade, né? Porque aí vai ser mais um trabalho para o juiz, sim, sim. Né? Ninguém disse que ia ser fácil com a reforma, certo? E de fato a gente está percebendo que não vai. Então, se eu não consigo, né, pela aquela saidinha da reparação, né, deixar de aplicar a CLT, porque me parece que isso não seria uma saída muito fácil, muito pequena, muito reducionista, então vai caber aos advogados, efetivamente, aí eu me incluo, então, essa provocação de controle de constitucionalidade. Até porque quando a gente também me preocupa aqui, ainda que o legislador tenha dito, ao apreciar o pedido, o juízo considerará, e ele traça aqui 12 critérios em 12 incisos. Um dos incisos, por exemplo, e isso preocupa, é o perdão tácito ou expresso.
que seria perdão tácito aqui para eu não condenar a uma indenização por danos morais? Ao tempo que você levou para ajuizar a ação? Será que é isso? Né? Enfim, ou eu não usei daquele canal que o empregador disponibiliza lá, por exemplo, para um caso de assédio moral, eu não usei daquele canal que o empregador disponibiliza para fazer reclamação a respeito da situação que eu estou vivendo, então eu concordei. Né? Ou como eu ouvi esses tempos atrás de um cliente, né? Eu falei, veja, não é bem assim. Ai, não, mas se ele ficou trabalhando 1 ano e meio para mim, como é que agora ele está alegando que é assédio moral? Por que ele aguentou tanto tempo? Será que isso seria o perdão tácito, então? Então, veja, temos aqui critérios, claro, são critérios mais, eu diria, mais subjetivos, mais abertos, mas são bastante indeterminados, né? Alguns incisos são mais claros, outros nos deixam com mais dúvidas, efetivamente falando, né? A questão da tarifação do valor, eu aqui concordo integralmente com o que foi dito pelo Dr. Tiago, não tem nem o que se discutir, eu acho que vai ser uma questão mesmo de mais trabalho aí para o legislador, para o operador do direito, perdão, principalmente para os advogados e para os juízes que vão ter que fazer essa atuação aí em massa nos processos, vamos dizer assim. A questão ainda que envolve as diversas formas de quitação do contrato. Como é que as sentenças, né, como é que o judiciário vai encarar isso? Vai dar validade? Ou será que a gente vai ter uma tentativa de renascimento aí do que a gente viu acontecendo com as quitações em comissões de conciliação prévia? Né? Porque me parece que nós já vivemos essa realidade, né? Com o artigo 625-E, a questão da quitação total e restrita, né? Percebe-se na prática que isso, infelizmente, se tornou uma forma de burlar, na verdade, a quitação de efetivos direitos do trabalhador. Então, a comissão de conciliação prévia, em alguns casos, se tornou a forma de quitar verbas rescisórias tão somente e o trabalhador da quitação ampla e restrita do contrato. Mas agora eu tenho diversas, né? Eu tenho o PDV mediante negociação coletiva, que curiosamente o legislador vem dizendo que o PDV por negociação coletiva, lá no 477B, se não me falha a memória, eu presumo a quitação integral do contrato se o empregado não disser o contrário. Será que não teria que ser o contrário disso? Eu não presumo a quitação integral, a não ser que ele diga que está quitando integralmente, né? A gente tem uma inversão aqui no artigo, me parece, de valores aqui, de posicionamentos axiológicos, né? Então, eu já presumo, né? Não se está fazendo dentro do judiciário. A questão da quitação anual do contrato também. Então, né, como dizia o doutor Dalegrave, em fala dele há um tempo atrás, aí, quem sabe uma loja de grande rede aí vai chegar para os seus empregados com um termo de quitação, lá dizendo, olha, assinem aqui, né? Quem é que vai dizer não? Vai dizer não aquele empregado, possivelmente, que está querendo ser mandado embora, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem uma série de situações que parece que o legislador aqui ele não conversou definitivamente com a realidade, né? E o que eu posso dizer nesse sentido? Realmente aqui fica claro, até ontem à noite na faculdade eu conversava com uma professora de ciência política e a gente conversava a respeito de alguns aspectos da reforma, porque como ela dá aula lá na graduação de Direito, ela já se acostumou com muitas questões jurídicas, efetivamente falando. E o discurso dela, né, a gente estava até, de certa forma, rindo, mas não era um riso, na verdade, de alegria, era um riso, né, de nervosismo ou até de dúvida, no sentido de que essa questão do processo de produção de leis num Estado democrático, ela é muito complicada. Por quê? Porque o que a gente percebe? A reforma não teve nenhuma discussão, efetivamente falando. Não teve nenhum debate. Todas as audiências públicas que supostamente foram feitas, eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de acompanhar alguma pelas TVs transmitindo, elas, né, parecia que se estava falando e não tinha ninguém ouvindo, era um discurso em vão. Então, o que acontece? Claramente, o que a gente percebe é que tem muitos dispositivos da lei que não conversam entre eles mesmos. Né? Então, você tem aí uma situação de a lei sendo contraditória, e isso torna a vida não só dos juízes, mas de nós, advogados, ainda um tanto quanto mais complicada. Né? Uma outra situação também, a própria questão envolvendo a natureza indenizatória dos prêmios, então, e a nova roupagem do Instituto de Equiparação Salarial.
Aqui me parece, né, que se nós estamos falando aqui de uma série de limitação da interpretação do judiciário, enfim, da aplicação das normas, dessa questão da máxima eficácia, uma tentativa de limitar isso, aqui, por outro lado, o legislador, me parece que ele deu uma liberdade para o judiciário. Por quê? Porque o artigo 457, no parágrafo 4º, agora, quando ele fala que prêmio não tem natureza salarial, ele diz que prêmio tem que estar atrelado realmente a um desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das suas atividades, né? Aí me parece que aqui vai caber espaço para se discutir o que é essa meta que realmente me coloca, então, uma situação de desempenho acima do esperado. Porém, a mesma CLT tem o artigo 611-A dizendo que a negociação coletiva vai poder tratar desses prêmios. E aí, se eu parar para fazer o link com o que eu dizia há pouco, de que não vai se poder julgar contra o negociado, então a gente fica de novo na dúvida, como é que isso vai acontecer? Né? A própria situação dos planos de cargos e salários, dos quadros organizados em carreira, que sempre foi uma situação prevista como, né, extinção do direito à equiparação salarial. Agora eu não preciso mais ter aprovação por autoridade competente. Agora pode ser por negociação coletiva, mas pode ser por norma interna do empregador. E nós sabemos, isso não é segredo para ninguém, que muitas vezes as normas internas que prevêem planos de cargos e salários, elas prevêem critérios de promoção que são altamente subjetivos ou mesmo discriminatórios, né? Então a gente vive aqui de novo numa discrepância, mas a negociação coletiva vai poder validar plano de cargos e salários. Então, se por um lado eu dou a liberdade de interpretação, por outro lado eu estou dizendo que isso vai ser objeto de negociação coletiva e que então a negociação coletiva prevalece aqui a lei e ela não vai poder ser, vamos dizer assim, tão facilmente anulada numa sentença. Será que é isso mesmo? Né? Aí a lei que hoje prevê a possibilidade de anulação, a CLT prevê a tutela, a questão das ações para anulação de cláusulas de negociação coletiva, prevê a necessidade de eu colocar, né, como parte, numa ação como essa, os sindicatos que participaram do processo de criação daquela negociação coletiva. Quer dizer, então, de fato aqui, essa questão da negociação coletiva salta aos olhos. Como é que vai ficar a aplicação, a interpretação, né, o poder do juiz aqui frente a esse tipo de postulado? Então, como disse o Dr. Tiago, é difícil, né, a gente discutir o tema, isso vai ser com certeza objeto de diversas dúvidas e discussões na prática. Eu também não tinha pretensão nenhuma de trazer uma resposta pronta, porque a gente vive nos corredores do fórum, dentro do escritório, em sala de aula, nessa discussão, né? Hoje em dia, a gente tem uma certa dúvida mesmo se ainda a gente sabe direito do trabalho, como a gente aprendeu lá nos bancos da faculdade. Enfim, a gente tem estudado desde então, porque é tudo colocado tudo colocado de uma forma que você discute, você diz, olha, me parece que é isso, mas aí vem um outro dispositivo que diz que pode ser o contrário também. Então, na minha modesta opinião, a reforma é muito mais, né, para além de trazer segurança jurídica, ela vai trazer com certeza muita insegurança jurídica, porque eu tenho visto já na prática também meus clientes me perguntando a respeito de como agir ou como não agir e sendo orientados por profissionais aí que fazem folha de pagamento de uma forma completamente distorcida da realidade e do próprio texto de lei, né? Então, num primeiro momento, me parece que não é um fator de redução de demandas trabalhistas, vai ser muito mais fator de discussão do que de redução propriamente dita. Obrigada.